E aí o problema das inúmeras edições de livros do Pirandello, principalmente os seus contos. Aqui, uma lista, né, uma pilha e não é completa. Tem mais outras, tem, por exemplo, coleções de contos, coletâneas de contos do Pirandello pela editora Companhia das Letras, que eu me lembre aqui. Não só algumas, mas é uma salada de legume com fruta, muito misturado tudo isso. Algumas coisas que estão numa coletânea você vai encontrar na outra, algumas como essa que já foi comentado aqui nos vídeos do programa, você vai encontrar coisa que só existe aqui e assim vai. Edições portuguesas. Não, aqui no Brasil você publicou o Pirandello desde há muito tempo, desde os anos 60 e antes disso, mas você encontra com frequência aqui no Brasil, pela internet, edições portuguesas. Essa aqui é uma edição portuguesa, essa também é da editora Verbo, uma coleção muito boa. Mestres da literatura contemporânea, esses nomes completamente genéricos, né? Antologia do conto moderno, mestres da literatura contemporânea, não quer dizer muita coisa não, assim, que sejam muito contemporâneos, ou muito antigos, ou muito clássicos, é aleatório isso. Mas essa coleção da editora Verbo, ela compensa, eles publicaram muitos outros autores, publicaram o Giovanni Papini, e o Pirandello aqui. Detalhe, os livros são mais bonitos, é questão de gosto, né? Quando em brochura. Essa aqui está em capa dura, mas é exceção. E mais uma coletânea do Pirandello aqui, pela editora Verbo. Foi publicado também pela não muito conhecida editora Tordesilhas. Uma peça teatral, né? Não são contos, mas só para ter ideia de a variedade de editores que publicaram livros do Pirandello. Assim é, se lhe parece, essa peça de teatro, que ela originalmente era também um conto. A editora Abril publicou também, na ótima coleção, mais um nome genérico, né? Grandes Romancistas. A Excluída é um dos poucos romances do Pirandello, mas está lá a sua versão. Aliás, o livro do Pirandello nessa boa coleção. Lembra um pouco a coleção Os Imortais da Literatura Universal. Você pode até confundir rapidamente num sebo, por exemplo, mas é diferente. Realmente, aí faz um pouco assim, são escritores mais contemporâneos, na medida do possível, né? Você não vai encontrar Cervantes aqui. Grandes romancistas, o nome não sugere isso, mas na prática é. Marcel Proust, Pirandello, Steinbeck, mas não clássicos aí de séculos atrás. A editora Cossack Naif também publicou, também eles publicaram, né, o Pirandello, Nenhum 100 mil. Para os adoradores da editora Cossack Naif, está lá os livros deles, né? Padrão tipo, com sobrecapa, capa dentro, né? Com o LP é o Luigi Pirandello, né? A abreviação. E caros, né? A desvantagem é que nem é o melhor livro do Pirandello, do nosso ponto de vista, está longe de ser um romance, é interessante, mas aparentemente é mais apreciado por ter sido publicado pela Cossack Naif que qualquer outra coisa. Os melhores livros do Pirandello, o que mais chegou próximo de ser uma publicação das suas obras completas aqui no Brasil, recebeu o pior tratamento, que são os livros da livraria editora Martins. Nada a ver com a Martins Fontes. Tudo é ruim nessa edição, assim, inclusive o nosso exemplar é ruim, né, com fita adesiva, mas é o que você vai encontrar por aí. Brochura, capas não muito inspiradas, papel salva, papel de qualidade e tal. E em alguns desses volumes, nesse outro, A Morte é Viva, eles observam, salvo engano, que existe essa observação, sim, que eles iriam publicar 10 volumes. Conhecemos 7. Não há como saber isso, assim, que a editora não existe mais, não tem nenhum registro e tal, né? Se chegaram a publicar os 10, pode ser, mas
para serem comprados nos sebos pela internet, ou sebos físicos, só até hoje encontramos 7, o que já é muito, inclusive, do Pirandello, né? Assim, nenhuma editora publicou tantos livros dele assim. Então, O Velório, A Morta e a Viva, Entre Duas Sombras, que é talvez o melhor deles, e aqui o caso meio estranho, assim, porque o proprietário antigo pegou o livro Sol e Sombra e encadernou 2 livros em um só. Ele encadernou Sol e Sombra e junto, talvez para economizar na encadernação, O Marido de Minha Mulher, que está aqui. O resultado horroroso, né? Assim, que fica estranho, né? 2 livros assim encadernados, mas pelo menos um pouco mais barato, a encadernação não foi tão ruim. Mas, enfim, são esses os livros do Pirandello totalmente espalhados. E, além disso, outras edições, como já observamos no início.